prazerosa, né? Quando o pastor me chamou, né? Mas assim, a responsabilidade é muito grande, né? O peso da responsabilidade é muito grande, porque na nossa igreja a gente tem a satisfação de pregar a palavra, né? Aqui não tem, nessa igreja não tem engodo, não sei se o irmão sabe o que é engodo. Engodo é uma mistura, né? Pega-se a comida, arroz, feijão, carne, ensopado, faz aquilo misturado e dá para enganar. Na nossa igreja, graças a Deus, a gente não tem palavra, então a responsabilidade é muito grande, né? De estar aqui na frente, né? Trazendo um pouco da palavra de Deus. Vamos ler aí em 1 Samuel 17, do versículo 38 ao 49. 1 Samuel 17, do versículo 38 ao 49. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Amém. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor Deus, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor Deus. Fala as nossas vidas, Senhor Deus. Fala a mim também, Senhor Deus, que todos nós precisamos aprender mais da tua palavra, Senhor Deus. Usa-me, Senhor Deus, que eu possa estar escondido atrás da cruz, Senhor Deus, para trazer a tua palavra, e somente tu, Senhor Deus, apareça. É que eu peço e agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Apesar do texto, assim, um pouco longo, né, para a gente entender um pouco mais, relembrar a história, né, que todos nós conhecemos a história de Davi e Golias, né, mas eu quero fazendo um paralelo
no versículo 40, e fala: e em seguida pegou o seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui entre essas pedras lisas e o cristão. Existe um ditado popular que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E isso não é só um ditado popular, mas é uma coisa real. A ciência nos comprova isso, que a água, apesar de ser maleável, mole, ela tem a capacidade de trabalhar a pedra, que é dura. Ela consegue trabalhar ali até formatá-la da maneira que lhe convém. E a palavra de Deus, em Mateus 16, 18, vamos dar um pulinho lá? Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Aqui é Jesus conversando com Pedro, falando com Pedro. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. E vamos dar um pulinho lá em Salmos 19, 14. Salmos 19, versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Em Mateus 16, 18, Jesus Cristo está ali falando com Pedro. Tu és Pedro, e no grego a palavra Pedro se confunde com pedra, é muito próximo da palavra pedra. Ele fala: sobre esta pedra, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. E essa pedra que Jesus se refere a ele, no original, ela se retrata a rocha, que é uma pedra maior. Então nós podemos também interpretar como rocha. E em Salmos 19, 14, Davi aqui reconhece que o Senhor é a rocha dele. Então ali, mesmo antes de Jesus Cristo já ter vindo, na época de Davi, Davi já reconhecia no Senhor, Deus, que ele era a rocha. E a palavra cristão, a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Então nós podemos entender: se cristão é um pequeno Cristo e Cristo é a rocha, nós somos uma pequena rocha, ou seja, uma pequena pedra. E essa comparação que eu gostaria de trabalhar aqui com os irmãos, nós cristãos como pequena pedra, e a pedra lisa que Davi derrotou o Golias. Em 1 Pedro 2, de 5 ao 7, 1 Pedro 2, versículos 5 e 7. Pedro 2, versículos 5 e 7. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. A pedra angular é Jesus, né? E ele está confirmando que nós somos pedras e vamos participar da edificação da igreja. Né? 1 Samuel 17:14, não precisamos voltar que nós já lemos, né? Diz que Davi pegou 5 pedras do riacho, né, para lutar contra o gigante Golias. Então vamos trabalhar esse texto, né? Uma pedra lisa, né, como cristão, ela era uma pedra lisa, né, e nós como cristão, o que significa ser liso? Né? Liso significa sem ondulação, sem aspereza, uma superfície constante, né? Uma pedra, quando ela vem originalmente da rocha, né, ela é decomposta e vira uma pequena pedra, ela está toda áspera, toda enrugada, cheia de ondulações, né? E assim também somos nós, antes de conhecermos a Jesus Cristo, antes de termos, né, o conhecimento da palavra, aceitarmos, né, quando estávamos no mundo, antes de termos Jesus Cristo como único e eterno Salvador. E essa pedra pode ser trabalhada através de quê? Através da água. E quem é a água? Quem é a água na nossa vida? Quem é a água representada pela palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus. Trabalhando. Então essa água, nós temos que deixar essa água quem? O Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, trabalhar nas nossas rugas, trabalhar nas nossas asperezas, até nos transformarmos liso, né? Até ficarmos liso. E nós, e nossa vida na igreja, como nós somos conhecidos? Nós somos conhecidos como o quê? Como pessoas boas, servos de Deus, né? Uma bênção, né? Nós somos bênção, né? Quantas vezes nós escutamos isso, né? Irmão, é uma bênção na nossa igreja, né? E como nós temos sido nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa escola? Será que nós também somos uma bênção? Será que nós também estamos sendo considerados uma bênção? Eu considero que o melhor termômetro para isso é a nossa família. A nossa família realmente sabe que nós somos, como nós nos comportamos, se nós verdadeiramente somos uma pedra lisa, verdadeiramente somos uma bênção, né? Eu, quando era jovem, eu fui nascido e criado na igreja, né? Então, desde que eu me entendo por gente, eu estava na igreja, na escolinha dominical, aprendendo, né? E uma coisa que eu tinha, quando jovem, eu falava assim: eu dependo de Deus para tudo, menos para algumas coisas. Uma era: eu nunca vou deixar de ser dizimista, né? Eu me lembro que quantas vezes, devido à minha proximidade das pessoas, quantas vezes eu saía de casa, porque eu sabia das necessidades da igreja, eu saía de casa e na segunda-feira ou terça-feira, quando eu recebi meu pagamento, eu corria para a casa da tesoureira da igreja para entregar meu dízimo. E eu dizia: eu nunca vou deixar de ser dizimista. E eu deixei, porque era eu dizia que eu nunca ia deixar. Uma coisa também que eu dizia é que eu nunca vou deixar de ir à igreja por causa do testemunho de alguém. E eu deixei de ir à igreja por causa do testemunho de pessoas. Uma pequena experiência da minha vida, uma pessoa muito próxima de mim, né?
me fez muitas coisas. Eu ajudei muito essa pessoa e essa pessoa não retribuiu, não que eu esperasse retribuição, mas pelo contrário, ela me causou muito mal em muitas coisas. E eu deixei de ir à igreja. E o que acontecia? No meu trabalho, né, tinham várias pessoas, vários cristãos, e essa pessoa era da igreja desses meus irmãos que trabalhavam comigo. E essas pessoas sabiam que eu estava afastado. E essas pessoas eu sentia como provocação, né? Essas pessoas diziam: puxa, o irmão é uma bênção, fulano é uma bênção, que sabiam da proximidade dele minha, né? Esse irmão é uma bênção na nossa igreja, né? Um amigo muito meu, um amigo do coração, pastor Pedro Reis, né? Um homem de Deus. A gente viajava, né? A gente trabalhava junto, a gente almoçava junto, uma pessoa amiga do peito, que a gente abria os nossos corações, e ele fala: poxa, o irmão fulano é uma bênção. E aquilo me angustiava, me revoltava, me machucava. Humanamente me dava vontade de dizer: se você soubesse 10% do que ele me fez, você não ia dizer isso. Mas graças a Deus eu não, porque a palavra de Deus nos ensina, né? Ele prestará conta com Deus, né? Não cabia a mim julgar ou manchar se ele é uma bênção na igreja do irmão, continue sendo, né? Mas na minha vida eu deixei de frequentar a igreja e voltar para Cristo, né? Por causa do mau testemunho. Eu só voltei para Cristo a partir do momento que quando eu reconciliei com Deus, eu aprendi o verdadeiro perdão, que eu deveria perdoar. Independente de qualquer coisa, foi quando eu consegui me reconciliar com Deus, né? E eu pude perdoá-lo, né? Mas aí eu faço uma pergunta: como tem sido nossas vidas? Será que nós temos dado bom testemunho? Será que pessoas têm deixado de se converter pelo nosso testemunho? Ou as pessoas, os nossos parentes, os nossos amigos do trabalho, né, os nossos colegas de escola têm visto na gente uma bênção, né? Para nós cristãos não vale aquela frase, né? Ou eles estão dizendo: para ser crente como fulano, prefiro ser o que sou. A gente ouve muito isso. Muita pessoa incrédula, né? Para ser como fulano, para que você é crente? Para ser como ele? Ele diz que é crente, mas dá esse testemunho? Ou nós estamos dando testemunho, trazendo a oportunidade de pregar o Evangelho para essas pessoas? Para nós cristãos não vale aquela frase: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não existe. Para Deus isso não existe, meu irmão. Deus não aceita isso. A nossa vida fala muito mais alto do que as nossas palavras. As palavras vão ao vento, vão se ao vento, mas a nossa vida tem falado. Fala e marca, né? As 5 pedras. Por que Davi tinha certeza que ele, com uma pedra só, ele derrubaria um gigante Golias? Mas por que ele pegou 5 pedras? Porque Golias, meus irmãos, tinha outros irmãos. Golias tinha irmãos. E a Bíblia nos fala lá em 1 Crônicas 2:5, faz referência ao irmão de Golias. Então, mesmo Davi sabendo que uma única pedra bastava para derrubar o gigante Golias, mas ele foi preparado com mais 4 pedras, para que, se viesse mais algum gigante, ele pudesse derrotar. Outra coisa que eu percebi na palavra de Deus, nesse texto, Davi, como qualquer outra pessoa, né, vou trazer aqui um exemplo de um militar, né, de um policial militar,
ele sempre anda, quando ele anda armado, ele sempre anda com a munição. Não adianta ele andar com a arma e com a munição, né? Na hora que for enfrentar alguém, ele vai, não, peraí que eu vou buscar a munição aqui para carregar. Não, está sempre preparado. Mas Davi não. E Davi, como pastor, ele já tinha enfrentado o leão, o urso, né? Com seu cajado, com a sua tiradeira, mas ele não estava ainda ali municiado. Somente no momento que ele foi enfrentar o gigante Golias, ele passou num riacho, escolheu as 5 pedras lisas e foi enfrentar Davi. O que eu aprendo com isso? Né? As pedras lisas estavam aonde? No riacho. Qual a diferença de um riacho para uma lagoa ou para uma poça de água? O riacho tem águas correntes. E águas correntes, na palavra de Deus, significa alimento fresco. Ele não estava em água parada. Não era água parada, era água corrente. E assim nós, cristãos, devemos estar deixando fluir o Espírito Santo em nossa vida. Muitas vezes nós nos colocamos, eu já tenho 50 anos de igreja, já li a Bíblia 5, 6 vezes, eu venho ao culto, assisto, louvo, levanto a mão, entrego meu dízimo. É o bastante. Não é o bastante ainda. As águas têm que ser correntes, não podem ser águas paradas. Se o irmão simplesmente pensa nisso, eu venho na igreja, eu entrego meu dízimo, eu dou glória a Deus, quando o pastor dá uma boa palavra, eu levanto a mão para louvar a Deus. Somente isso não basta. Somente isso não basta. Nós devemos deixar fluir o Espírito Santo em nossas vidas. Eu tenho como exemplo na minha vida Diácono Orlando. Diácono Orlando eu era jovem, pré-adolescente, hoje é pré-adolescente, na minha época era junior, A Igreja Batista é junior, adolescente, jovem. Agora é pré-adolescente. Na época de pré-adolescente para adolescente, Diácono Orlando se converte. Diácono Orlando, um mineirinho, imagine o Márcio, a mãozinha do menino, mansinho, mineirinho. Ele, quando era pequeno, ele gostava muito de criança, e pegou o colo, me jogou pelas costas, me trouxe por lado do braço, se numa agilidade, assim, fraquinho, menino, fraquinho. Diácono Orlando se converteu, e todas as vezes que ele se colocava aos pés do Senhor, orava, ele se desmanchava aos pés do Senhor. Diácono Orlando, eu tive o privilégio, o filho dele me confidenciou assim no começo da sua conversão, e olhou para o pai e falou: como mudou. Diácono Orlando, na década de 70, ele era taxista. Naquela época já havia briga entre taxista e motorista de ônibus. E o filho dele, o Jorge, falou que presenciou uma vez Diácono Orlando quase arrancou o motorista de ônibus pela janela. Aquela janelinha que o motorista abre para falar com alguém, ele pegou o motorista de ônibus, puxou, quase que arrancou o motorista por ali. De tão manso que era o Diácono Orlando. E agora ele se derrama aos pés do Senhor. Deus não transformou o coração de pedra em carne, transformou o coração de pedra em manteiga. Ele se derramava em lágrimas aos pés do Senhor. Por quê? Ele deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Eu acredito que esse testemunho dele resultou na conversão do seu filho. O seu filho se converteu bem depois da conversão dele. Essa transformação do Diácono Orlando.
Jacques Rolando eu aprendi também com ele. O ano passado ele faleceu, já com quase 80 anos, homem de Deus, leu a Bíblia várias vezes, e ele chegava para os irmãos da igreja e falava: está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Os irmãos: que isso? Que isso, irmão? Ainda nada está forte, ainda um homem desse tamanho, forte, cheio de saúde. E ele: está chegando a minha hora. Jacques Rolando faleceu. E mais um testemunho da vida dele: seu filho, durante o velório, nós velamos na igreja, o filho dele falou: papai, no final da vida, ele falou: pronto, acabei, não leio mais a Bíblia, chegou a minha hora. Ele tomou como referência Pedro, né? Pedro não, Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Somente no fim da sua vida ele parou, ele encerrou a carreira dele, guardou a fé dele, esperando entrar na glória com o Senhor. E assim Deus fez, o levou. Eu tenho muito que aprender. A vida Jacques Rolando, na minha vida, foi testemunho para mim e para muitas pessoas, com certeza. Com certeza eu conheço a família dele, eu sei que se alguém perguntar para a família dele, o irmão era uma bênção, ele era uma bênção, porque ele deixou-se ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos aprender com tudo isso? O que nós aprendemos com tudo isso? Davi não se vestiu com vestes humanas, como nós vimos na frente, né? Saul, o rei, o guerreiro Saul, colocou sua armadura, seu capacete, sua lança. Não, meu filho, vá lá e se prepara com aqui para enfrentar o gigante. Davi falou: não consigo. O que nós aprendemos com isso? O cristão, ele não se veste com vestes humanas. Davi, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Não confiou nas vestes humanas, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não precisou de lança, não precisou de escudo, não precisou de nada. Ele foi em nome do Senhor. O cristão deve deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Davi, que é o principal personagem aqui desse texto bíblico, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que foi o único intitulado isso, segundo o coração de Deus. E quem foi Davi? A Bíblia nos fala, a Bíblia tanto nos relata as coisas boas como as coisas ruins. Davi errou pra caramba, Davi fez muita besteira, mas mesmo assim Davi foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi sempre reconhecia o seu erro, sempre se colocava aos pés do Senhor, deixava o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Isso prova que nós somos humanos, nós erramos, mas temos que reconhecer o erro, temos que nos voltar sempre para Deus, pedir perdão, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Outra coisa que eu aprendo, que devemos estar sempre preparados para vários Golias, não somente um. Não existe somente um Golias na nossa vida. Quantas vezes nós enfrentamos um Golias e quando a gente baixamos a guarda, aí vem um amigo, o irmão de Golias, nos atacar. Davi foi preparado, ele pegou 5 pedras logo, uma para Golias e mais 4 para quem viesse. Assim devemos também ser nós devemos estar preparados, não só para um Golias. Derrubamos o primeiro Golias, vamos levantar e nos preparar. Pode vir o segundo.
pode vir um terceiro, e nós devemos estar sempre preparados. E assim foi Davi. Davi estava sempre preparado, para enfrentar outros Golias. Amém. Outra coisa que eu aprendo, com Paulo, que nós devemos somente pararmos, de deixarmos fluir o Espírito Santo de Deus quando encerrarmos a nossa carreira. Como Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Naquele momento ali, Paulo estava o quê? No final da vida dele, já não tinha mais forças, sabia que o seu fim já estava chegando. Então, só nesse momento que ele encerrou a carreira dele. Eu conclamo aos irmãos, somente encerrarmos a nossa carreira, somente deixar de deixar, redundante, mas deixarmos de fluir o Espírito Santo de Deus na nossa vida, somente quando tivermos fim da nossa carreira. Porque sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não somos nada. Nós nos tornamos pedra lisa, porém no lago. E a pedra lisa, ela não deixa de ser lisa, mas o cristão, se ele se afasta do Espírito Santo de Deus, ele volta a ter rugas, ele volta a ser áspero, ele perde essa característica da pedra lisa. Outra coisa que eu aprendo, a pedra lisa, ela precisa refletir a luz de Cristo. Nós temos como exemplo aí, se nós olharmos aí para o nosso chão, ele é liso. Se a gente passar a mão aí, ele é liso, Ele está limpinho, porque o nosso irmão Pedro cuidadosamente mantém ele limpo. Mas se nós derramarmos um balde de água, o que vai acontecer com esse chão? Ele vai refletir, ele vai brilhar, vai refletir o que? A luz. E assim as nossas vidas. Não adianta estarmos somente lisos. Nós precisamos refletir o amor de Deus, refletir a luz de Cristo. Mas é através de quê? Através da água, que purifica, que nos lava, que nos limpa, que nos tira as nossas rugas. E a água é o Espírito Santo de Deus.
Foi abençoado, hein? Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai repetir exatamente como eu vou falar. Parabéns a você, porque nesta noite você não ouviu história da carochinha, você ouviu a palavra. Graças a Deus. Após o culto, se dirige ao irmão Gerson, dá um abraço. Diga obrigado porque o irmão estudou, se preparou, buscou, orou, recebeu a revelação de Deus e trouxe para nós. Faça isso, que isso é saudável, isso é bom, isto agrada a Deus. Vamos orar e decretar a bênção apostólica. Pastor Anderson vai decretar a bênção encerrando o culto. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus pelo pão que Ele nos deu nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida do profeta que o Senhor usou nessa noite. Graças te damos, ó Deus, porque estamos atentos a ouvir a Tua palavra. Porque a Tua igreja, Senhor, está pronta, Pai querido, para receber o melhor que há em cada um de nós que o Senhor der. Senhor, somos como aquela pedra na mão de Jesus. Senhor, que somos, ó Pai querido, usados, Senhor, para ser tratado, ser, Senhor, ali, Senhor, forjado na mão de Jesus, para combater o inimigo. Senhor, sabemos que Davi representa Jesus com aquela pedra. Senhor, nós somos crentes, somos firmados, somos a pedra. Em cima dessa pedra o inferno não vai prevalecer. Senhor, o inferno não vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre a igreja de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo ensinamento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi misericordioso por nós. Foi misericordioso com cada um de nós. O Senhor foi generoso na Tua palavra. Vamos sair daqui, Senhor, Pai querido, preparado para combater o bom combate, sabendo o efeito da pedra, sabendo o valor da pedra e sabendo, ó Pai querido, como ser uma pedra lisa nas Suas mãos, porque queremos ser manuseados por Ti, queremos, ó Pai querido, operar no Teu ministério, queremos, Senhor, fazer mais e mais para derrubar o gigante do dia a dia, o gigante, Senhor, que vem contra o Teu povo. Meu Deus, o Senhor seja louvado no meio do Teu povo, o Senhor seja agradecido no meio do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque aqui o Senhor operou um milagre, porque aqui o Senhor trouxe a Sua palavra e aqui o Senhor sustentou a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Erga tuas mãos e receba a bênção apostólica do Senhor. O grande amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém e amém, Senhor. Está terminado.